E aí, meu povo, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Me pediram para me manifestar, né, com relação a esse cenário político, se o Lula iria assumir a presidência, se o Bolsonaro ia reverter esse negócio e ia assumir, se as Forças Armadas iam assumir. Eu fiz algumas manifestações no Kawaii, no TikTok, né, e no Instagram. No TikTok derrubaram a minha publicação, né? No Kawaii não. E eu acho que até aqui também no YouTube eu fiz um shot, se não me falha a memória. Não me lembro. Mas enfim, eu, assim como a maioria dos brasileiros, estava esperando o presidente se manifestar. Até amanhã ele é presidente. Ponto. Até amanhã, até o dia. Até a virada do ano, até o dia 31 de dezembro do ano de 2022, Jair Messias Bolsonaro, até as 11 horas e 59 minutos, ele é presidente. O Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado, né, agora aí no meio de dezembro, se não me falha a memória, dia 12, né? Eu não dei uma olhada se já subiu no Diário Oficial, que hoje era a data limite para subir no Diário Oficial. Se especulava muito que não ia subir. Há quem diga que não é obrigado subir, porém, todos esses trâmites sim têm que subir. Tanto que até essa viagem do Bolsonaro, né, ela subiu para o Diário Oficial. Até porque o general Mourão assumiria no lugar dele como presidente, né, substituto nessa viagem do Bolsonaro. Muita gente ficou iludida falando, pô, mas só quem tá indo é a família do Bolsonaro. Na verdade, eles foram na frente. O Bolsonaro tá embarcando hoje, na sexta-feira. E ele fez uma live hoje que pô, muita gente tava esperando. E muita gente ficou na expectativa dele trazer alguma palavra que tal, que ele vai continuar. Só que não é assim, gente. O que as pessoas precisam entender é o seguinte. Jair Messias Bolsonaro, ele é um cidadão brasileiro como qualquer um. Só tem uma pessoa no Brasil hoje que está acima de tudo e de todos, né? Só, ninguém mais. Ninguém mais. Jair Messias Bolsonaro, ele corre um risco de, dependendo do que ele fizer, o que ele falar, ele ser até preso. Então ele não está errado. Eu sei que as pessoas ficaram acampadas 40 dias na frente dos quartéis, estão decepcionadas com ele, estão frustradas com ele. E não é bem assim, gente, que a coisa funciona. Não é. As pessoas precisam entender que teve a eleição, os números apontaram que ele perdeu no primeiro turno e teve um segundo turno. No segundo turno, ele perdeu novamente nos votos. E aí muita gente vai falar que, mas estava sob suspeita, que o PL foi lá e fez uma investigação, fez uma auditoria, tal, e viram irregularidades. Teve a live lá na Argentina, né, que também mostrou irregularidade. E aí o pessoal do quartel interviu, não achou irregularidade, entretanto pediram os códigos-fontes e esses códigos-fontes não foram entregues ao Exército para fazer a parte técnica, porque o que eles fizeram, o que o quartel fez? Tá lá, 1.000 votos para o Lula, 800 votos para o Bolsonaro, que foi o que foi apurado pelo STJ. Isso é exemplo, tá? Pelo Supremo, foi lá, Supremo lá do STF, né? STF é de futebol, desculpa. Mas Supremo Tribunal de Justiça Eleitoral. Vamos corrigir, vamos fazer a coisa certa, tá? Não é hora de brincadeira. E aí, o que acontece? Não foi disponibilizado. Então, o que o Exército conferiu? O que os militares conferiram? O que deram? Ó, tá aqui, ó. Isso foi o que nós apuramos. 1, 2. Confere e vê se tem 2 aí. Eles foram lá e conferiram, tinha 2. Tá, mas eu quero saber as fontes, os códigos-fontes. Porque o que foi colocado em xeque é que estavam vulneráveis as urnas mais antigas, né? Aí começou-se um mundaréu de coisas, né?
Começaram a publicar vídeo do cara que criou a urna eletrônica lá nos Estados Unidos, que ele falou que ele se arrepende do que fez, e começou um monte de coisa. Só que entendam o seguinte, é lei. Você não pode colocar sob suspeita, né, as votações do Brasil. Não pode. Inclusive o que eu estou fazendo aqui, não estou colocando sob suspeita, não estou falando que é ou que não é, só estou fazendo uma constatação e um resumo dos fatos. Tá? É isso que eu estou fazendo. Porque eu não quero que meu canal seja derrubado. Então, foi o que aconteceu. Não foi entregue. O PL foi multado, 22 milhões, tal, teve suas contas bloqueadas, depois liberaram um pouco lá da conta, lá, 1,5 milhão, se me fala a memória, para pagar a dívida dos funcionários, assim foi. Aí, depois disso não se sabe mais o que aconteceu, tal. Teve um inquérito muito forte em cima dos protestos mais rigorosos que teve lá em Brasília, né? Teve veículos que começaram a especular que até Michele Bolsonaro estava à frente disso, patrocinando isso, mas não foi provado nada, assim como nada foi provado até agora. Nada, absolutamente nada. Então não dá para falar sobre fraude, sobre isso, não pode falar sobre nada, gente. O que a gente tem que fazer é o que eu falei desde os meus primeiros vídeos, só um milagre para que o Bolsonaro ganhasse as eleições. Eu cheguei a postar com 2 pastores. Não, mas o Brasil é a maioria Bolsonaro. Eu falei assim, não interessa. Eu aposto aqui, ó, dou R$1.000 para cada um de vocês se o Bolsonaro continuar como presidente do Brasil. Isso há 2 meses atrás. E cada um de vocês me dá R$100 se o Lula ganhar as eleições. Até agora nenhum dos dois se manifestou. Então, gente, a gente precisa entender o seguinte. Quem elegeu o Lula? Quem? O Bolsonaro. Foi ele que elegeu o Lula. Com seus excessos. Né? Com, sabe, essa falta de papas na língua. Não foi omissão na pandemia, até porque ele não teve nada a ver com pandemia. Isso é uma coisa idiota que falam. Né? Ele não tem absolutamente nada a ver. O Supremo foi lá e deu isso, a administração disso para os governos os governadores e prefeitos. Ponto, gente. Entenda-se isso. Então não ficou na mão do Bolsonaro. Ah, mas ele não comprou as vacinas não estavam liberadas pela Anvisa. Tá? Ponto. Ah, ele não comprou os respiradores. Comprou. Ele mandou recurso, porque a única parte que tinha do governo federal era dar recurso para os governos estaduais. E todos ele deu. Então, dá uma segurada. Quem elegeu o Lula foi o Bolsonaro nos excessos dele. Não precisava ser tão extremista, não precisava ser tão ignorante, não precisava ter falado tanto de cloroquina, não precisava ter ficado falando que para quem treina, para quem isso. Cara, tem que ter sensibilidade com as pessoas que perderam entes. Era uma doença desconhecida no mundo inteiro. Então, às vezes, a gente tem que segurar um pouco a língua. Então, ele se queimou nisso. Ele já veio queimado porque ele veio com fama de genocida, homofóbico, racista, machista. Ele veio com um monte de fama, então ele tinha tudo para conquistar o povo, mas não, falou demais, e quem fala demais dá bom dia a cavalo, tá? Então por isso que eu tinha certeza que ele não ganharia. Votei no Ciro no primeiro turno e votei no Bolsonaro no segundo, porque Ciro para mim era a melhor escolha. Então eu votei com os pés no chão, mesmo sabendo que o Ciro não ganharia, mas eu tive que ser coerente com o meu voto. E depois eu jamais votaria no Luiz Inácio da Silva, no Lula, jamais. Para mim, não existe alguém votar nele. Respeito as pessoas que votaram, mas se você olhar, 80% das pessoas que votaram no Lula é pessoas que concordam com as ideologias dele. E 20% é porque não gosta do Bolsonaro. Deixe seus comentários se eu estiver errado, mas eu acredito que não estou. Tá? Então, o que vai acontecer agora? O general Mourão vai continuar à frente do Brasil, hoje e amanhã, e dia 1º o Lula vai assumir a presidência do Brasil. Tudo isso está dentro da direção de Deus. Deus quis que isso acontecesse para o povo aprender. Nós somos o único país do mundo que isso aconteceria, nem outro país acontecer. Vai falar mal do Lula para um eleitor dele, você está maluco. Você vai discutir com doido? Então não adianta. É como eu falei, esses 2 tipos de pessoas que votaram nele. Respeito, tem muitos amigos que votaram, mas eu não aceito que algum tipo de pessoas que eu admirava votassem nele. Pessoas da igreja votar no Lula, para mim é inadmissível. Sou um presbítero, pela misericórdia de Deus, eu conheço da palavra de Deus.
Eu prego há 20 anos a palavra de Deus. Vai fazer 21 agora em fevereiro. E a pessoa que diz que acredita em Deus, que tem fé em Deus, que votar naquele cidadão, desculpa. Tem que rever algumas coisas, tá? Não é questão de política, não. É questão de princípios, de valores. Só isso. Nada contra a pessoa dele, não o conheço. Mas o que ele fez, não estou jogando, porque de repente ele mudou. Qual que é o problema dele mudar? A partir do dia 1º ele vai ser meu presidente, vou orar por ele, vou torcer por ele, porque o sucesso dele é o meu sucesso. Mas, infelizmente, não é o que vai acontecer. Até porque todo o Senado vai ser contra ele. Todos os deputados, a maioria dos deputados será contra ele. Ele já estourou o teto de gastos. Muitos impostos vão voltar. As parcerias com os países latinos vão voltar. A parceria com Cuba, com Venezuela, tudo isso vai voltar. E aí? Ele vai fazer igual ele fez da primeira vez. Primeiro mandato, maravilhoso. Segundo mandato, vai deixar um rombo no Brasil. E como ele já está adiantado de idade, quando terminar o mandato dele, ele vai estar com quase 90 anos. E aí? Então, o pessoal precisa entender, gente. Era o que eu queria? Era o que o Brasil queria? Não. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Gravem esse vídeo, salva ele, que vocês vão precisar dele. Vou fazer igual o Bolsonaro na live, vou falar e correr. O Bolsonaro vazou, gente. E esse é o tema do meu vídeo. E eu vou falar isso que eu vou falar, vou vazar. E vou vazar. Falar e desligar e dar tchau pra vocês. Tá bom? Novo presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Em pouco tempo. Tchau.